Bom pessoal, vamos para a nossa quarta aula de trigonometria. Agora a gente vai começar a tratar da trigonometria circular. A gente passou pelas razões trigonométricas no triângulo retângulo e uma série de triângulos especiais. Essa é a quarta aula do nosso curso de trigonometria para o Enem. Se você não assistiu às outras três, recomendo que você assista às outras três e aí vai servir também como base até para questões, para situações posteriores, tá bem? A gente vai começar com o ciclo trigonométrico. Aos poucos eu vou explicando aplicações das funções trigonométricas e por que isso é tão importante no mundo moderno. Mas inicialmente a gente vai começar com o ciclo trigonométrico. O que vem a ser esse ciclo? É uma circunferência de raio unitário. O raio mede uma unidade. Pode ser centímetro, decímetro, é uma unidade padrão. Então a gente vai usar o ciclo trigonométrico como a nossa maior referência nesse estudo. Aqui eu coloquei um plano cartesiano e aí, como essa circunferência tem raio 1, eu vou destacar alguns pontos especiais que são certas fronteiras de cada um desses quadrantes. Lembrando que na trigonometria circular a gente vai andar sobre o ciclo trigonométrico de um modo geral no sentido anti-horário, é o sentido padrão, o sentido convencional. Então, primeiro eu vou colocar aqui os pontos, que são pontos importantes, que são esses pontos de fronteira. Como a circunferência tem um raio unitário, eu vou colocar aqui, o raio vale uma unidade. Um ponto que está em cima do eixo x, em cima do eixo y, em cima do eixo x, em cima do eixo y. Quando o ponto está sobre o eixo x, a coordenada y vale 0, quer dizer, a ordenada é 0 e a abscissa vai ser, nesse caso, 1. Tá? Não confunda ordenada com coordenada. Coordenada x ou y, ordenada é o y, x é a abscissa, tá bom? Então aqui vai ser o ponto 1, 0. Aqui o ponto está em cima do eixo y, é o ponto 0, 1. Aqui está o ponto em cima do eixo x, só que na parte negativa, então é o ponto menos 1, 0. Aqui está o ponto em cima do eixo y na parte negativa de y, 0 e menos 1. Essas são as coordenadas básicas dessas fronteiras dos quadrantes. Lembrando que aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto, nessa ordem. Então vou colocar aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Isso vai ser muito importante para a gente. Inicialmente a gente vai começar a estudar um pouco como é que a gente trabalha no ciclo trigonométrico. Como é que são os ângulos, tá bom? Eu tinha falado, em outra aula, que na trigonometria a unidade mais importante, mais utilizada, era a unidade dos radianos. Falei que graus é utilizado na trigonometria? Mas não bastante utilizado, não tanto quanto radiano. Em geometria plana, espacial, a gente usa muito graus, mas em trigonometria a gente usa bem mais radiano, que é uma unidade de medida, como o grau também é. Só que com radiano facilita um pouco mais, porque a gente tem mais liberdade para trabalhar. Então vou explicar o que vem a ser um radiano, que unidade é essa, tá bom? Então é bem simples de compreender. Vamos considerar uma circunferência qualquer, tá? Qualquer raio. Deixa eu destacar um pouco mais aqui. Então a gente vai aprender agora o que é um radiano. Definindo um radiano, tá? Isso aqui é uma definição. Imagina uma circunferência, centro O, e tem esse arco aqui, AB. Medida do raio R, e esse arco aqui que eu vou destacar de verde, esse arco, o comprimento desse arco, a gente chama de L. Comprimento de arco é a medida. Você pega, corta o arco, estica o cordão
e mede, tá? Isso é o comprimento do arco. Nesse caso, para ter uma abertura do que a gente chama de 1 radiano, é uma abertura de tal forma que o comprimento deste arco seja exatamente igual ao raio. Então, o comprimento do arco AB é exatamente igual ao raio. Quando isso acontece, ou seja, se você pegar isso aqui, esticar e fizer o L aqui, esse tamanho verdinho curvo, quando você estica, dá a mesma medida do raio. E essa abertura especificamente é 1 radiano. Essa é a ideia. Para quem não lembra, como é que se calcula o comprimento de um arco, tá? Vou botar aqui embaixo a observação. O comprimento de um arco, de um modo geral, para qualquer ângulo, é o raio vezes o ângulo. É assim que a gente calcula o comprimento de um arco qualquer. E aí, essa medida de 1 radiano vai servir para a gente fazer a conversão de grau para radiano, tá bom? Eu vou contar para vocês agora qual é a relação entre grau e radiano aqui no desenho a seguir. Presta atenção. Então eu coloquei aqui uma circunferência de raio unitário e destaquei um semicírculo, ou seja, um arco relativo ao ângulo de 180 graus. Vamos lembrar como é que se calcula o comprimento de uma circunferência inteira, o perímetro da circunferência, 2πr. Se a gente tem aqui metade da circunferência, esse comprimento ele é πr. Como o raio vale 1, π vezes 1, π. Só que eu falei agora há pouco que o comprimento de um arco é o raio vezes o ângulo. Então, se a gente colocar aqui o raio vezes o ângulo igual a π, o raio é 1, o ângulo aqui é 180 graus, e a gente chegou na relação que π em radianos equivale a 180 graus. Então, essa é a relação entre grau e radiano. Aqui, ó, convertendo grau em radiano ou radiano em grau, essa é a maneira de converter. Π radiano, olha só, π vale 3,14 aproximadamente, né? Se você for colocar o π vale isso aqui, ó. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89. E assim vai. A gente aproxima para 3,14. Quando eu faço 1 radiano, é 180 dividido por π, né? Ou seja, 180. Vamos fazer uma aproximaçãozinha. Dividido por 3,14. Isso dá aproximadamente 57 graus. Nessa 57 graus, 14 minutos, 44 segundos, alguma coisa, né, nessa faixa. Em torno de 57 graus. Então, quando a gente fala de 1 radiano, não é um ângulo tão pequeno quanto 1 grau. 1 radiano é aproximadamente 57 graus. 2 radianos é 114, já é maior. Então, na hora de representar, 1 radiano é um ângulo relativamente grande. Comparado com 1 grau, é bem maior, na verdade, né? O que é que a gente vai fazer se é tão importante essa unidade do radiano? A gente tem que saber fazer a transformação. Então, primeiro vou dar algumas dicas. Quais são os mais importantes? Vamos lá. Π radiano, 180 graus. 2π, né, que é 360, o dobro. 360. Π sobre 2, 90 graus. 3π sobre 2, 270. Esses são ângulos bem importantes. 0 radiano é a mesma coisa que 0 grau, tá? Em grau a gente põe essa bolinha aqui em cima para indicar. Em radiano a gente não coloca nada, deixa somente o número. Por exemplo, 2 radiano. Então, se você vir, por exemplo, seno de 2 é diferente de seno de 2 graus. Aqui é 2 radiano, aqui é 2 graus, tá bom? Então é importante saber
fazer essa conversão. Esses são ângulos importantes. Note que tem uma hora que fica tão usual que a gente nem escreve o rad de radiano, deixa só π sobre 2, 3π sobre 2, a gente já está se referindo ao ângulo, tá bom? Eu vou colocar aqui alguns exemplos de ângulos, os mais famosos, os notáveis, 30, 45, 60, tudo em radiano, e vou mostrar depois como é que a gente faz para converter, tanto de grau para radiano, quanto de radiano para grau, tá bom? Então se liga aqui que eu vou dar alguns exemplos para a gente fixar essa técnica de mudar de grau para radiano ou de radiano para grau. Preste atenção. Bom, então eu coloquei aqui alguns exemplos de ângulos em graus e radianos para a gente fazer essa conversão, tá bom? Vou mostrar como é o jeito mais devagarzinho e vou mostrar também um jeito mais rápido que eu acredito que é mais prático também, tá bom? Primeira coisa, uma dica importante. Tenha na sua cabeça que π radiano vale 180 graus e a maioria dos ângulos que a gente vê nos vestibulares são frações relativamente simples desse 180, desse π. Então toma como referência o π radiano e tenta encontrar frações simples desse π, que aí vai facilitar bastante. Por exemplo, 30 graus é 180 dividido por quanto? Vamos pensar. 180 dividido por 6 dá 30 graus. Então eu posso colocar aqui simplesmente π sobre 6 radiano. 45, vamos pensar de novo. 180 dividido por 2, 90. 90 dividido por 2, 45. Ou seja, 45 graus é 180, que é π, dividido por 4. 60. 60 é 180 dividido por 3. Então é π sobre 3. Se você acha, por exemplo, o 15, bom, você pode tentar de cabeça pensar, ou você não já sabe quanto é 30 π sobre 6? 15 é a metade de 30. Quanto é a metade de π sobre 6? É π sobre 6 dividido por 2, ou seja, π sobre 12. Tem gente que fala, Valdemar, não gosto de fazer assim, eu me complico, eu queria um jeito mais tradicional, um jeito mais mecânico, porém um jeito seguro. Como é que eu posso fazer? Pode fazer uma regra de 3. Pessoalmente, eu acho que não tem tanta necessidade de fazer isso, mas você pode fazer uma regra de 3 sem problema nenhum. Como seria? Uma regra de 3 seria assim. Você faz π vale 180 e x vai valer 36. E aí multiplica meios por extremos. Fica 180π, ou desculpa, 180x igual a 36π. Simplifica. E aí dá π sobre 5. Essa é uma forma de representar. Ou você pode ser ainda mais prático. Perceba que o ângulo vai ficar em cima e o 180 embaixo. Ou seja, se você quiser passar para radiano, você pode simplesmente fazer o seguinte. Pega o ângulo, multiplica por π e divide por 180. Toda vez pode fazer isso. Para passar de grau para radiano, bota o π em cima, 180 embaixo, acabou. Simplifica aqui, dá para a gente simplificar por 5, depois por 3, depois por 3 de novo. Assim, ou seja, a gente pode simplificar por 45 aqui. Dá 5π sobre 4. Então é muito prático fazer desse jeito. De novo, quer passar para radiano? Põe o π do lado e divide por 180. Aqui o zero já cancela. Simplifica agora por 3, 11π sobre 6. Então é bem prático fazer isso. Agora vamos fazer o contrário. Está em radiano, passa para graus. Aí é mais fácil ainda. Onde tem π, a gente coloca 180. E aí só simplificar. Nada mais, nada mais. Olha só. Troca aqui por 180. 180 dividido por 12 vezes 15. Basicamente a gente vai fazer isso. Ou desculpa, vezes 5. 180 dividido por 12 dá 15. Vezes 5, 75. Mesma coisa aqui. Troca por 180. 180 dividido por 3, 60. Vezes 4, 240. Aqui embaixo, novamente, troca por 180. 180
180 dividido por 445 vezes 7, 315. Aqui, 180 dividido por 3, 60 vezes 2, 120. E aqui, mesma coisa, troca por 180. 180 dividido por 5. Já dei essa dica em outras aulas. Dividir por 5, olha que fácil. Dividir por 5, dobra o número, dobra o número e volta uma vírgula a casa uma vez. Ou tira um zero, dá no mesmo. 180 dividido por 5, dobra 180, 360, tira o número, tira o zero, 36. 36 vezes 4, 144. Isso é uma boa dica, tá? Por exemplo, vamos supor que 428 dividido por 5. Parece difícil. Dobra o número, 856, volta uma vírgula. É super fácil dividir por 5, tá bom? Fica essa dica aí, super importante. Então tá aqui como a gente faz para passar de grau para radiano, de radiano para grau, tá bom? Acredito que aqui você nunca mais vai ter dificuldade em converter grau para radiano ou radiano para grau, tá bom? A gente vai finalizar essa aula número 4 com ciclo trigonométrico parte 1. Em seguida tem a aula número 5, que é ciclo trigonométrico parte 2. A gente vai conhecer um pouco mais das propriedades dos quadrantes, dos ângulos no ciclo trigonométrico, tá bom? Se liga lá na próxima aula. Até lá!